Shalom. Só Deus sabe a dor que estou Shalom, graça e paz. sentindo. Meu Aleluia. coração está ferido, mas o meu clamor Estamos está aqui. subindo. Glórias a Deus. Para compartilharmos mais uma palavra do trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias ao Espírito Santo. Glórias a Deus. Enquanto vocês vão entrando aí as princesas do Senhor. Amém? Os príncipes. Nós vamos adorando aqui esse louvor lindo do Espírito Santo. Aleluia. Ore por mim. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Você lembra desse louvor lindo? Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use Shalom, as palavras, Jane Nogueira, minha linda. A paz do Senhor, graça e paz. que eu necessito. Glórias usar, a Deus. mas não consigo. Vamos deixar nossas lindas irem entrando Me em mais ajude uma nas live minhas abençoada da fraquezas. parte de Yeshua Não HaMashiach sei como para as devo nossas vidas. pedir. Aleluia. Espírito Santo, Oh, glórias. vem interceder por mim. Eita, Jesus. Vamos adorar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Você lembra desse louvor lindo? Vem orar por mim. Estou clamando, Oh, glória. estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Nosso Meu doce coração e amado Espírito está Santo de ferido, Deus mas é o tremendo meu nas clamor nossas vidas, está amém? Minhas lindas, meus queridos, meus irmãos, Estou clamando, aleluia. estou Temos uma palavra pedindo. muito linda para compartilhar com cada um de vocês. Aleluia. Meu coração 19 horas, está né? ferido, Quarta-feira. mas o meu clamor está subindo. Aleluias, glórias a Deus. Quero dizer para os meus amigos do Face que tem muita gente, né? Eu tenho aí 5.000 amigos e a gente tá excluindo muita gente porque tem muita gente que não curte, não compartilha, não comenta nada, não fala nada. É o famoso olheiro, né? Fica nas nossas redes sociais só para olhar, para espiar. E como tem muitas pessoas solicitando a minha amizade, então a gente ontem, eu e a Lídia, né, Lídia? A Lídia está aqui me ajudando. Tinha mais de 100 pessoas, né, solicitando amizade. E aí a gente não podia fazer nada, porque tinha um monte de gente aí parado, só olhando. E aí a gente foi excluindo, tá, gente? A gente vai excluir muita gente que não compartilha nada conosco, né? Estamos aí a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E a gente manda, né? Irmão, olha, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, acompanha nosso trabalho. E as pessoas nada, né? Então tem muita gente que quer se tornar nosso amigo, seja no Face, né? Que quer seguir-nos no Instagram, a gente não tem esse problema, mas no Face tem. Então eu estava lotada, 5.000 amigos, mas
muitas pessoas só aí olhando, né? A gente tá excluindo muita gente e a gente tá aí com amizades novas, amém? Glórias a Deus, muitas pessoas sedentas para ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Aqui pelas minhas redes sociais eu compartilho o meu trabalho como vereadora em Nova Olinda do Norte. Eu compartilho o meu trabalho como pastora do Ministério Apostólico Yeshua HaMashiach. Amém? Glórias a Deus. A gente só não compartilha o nosso trabalho como advogada, porque esse aí a gente deixa entre a advogada e os seus constituintes. Mas o restante, queridas e queridos, eu compartilho aqui nas minhas redes sociais, amém? Então, eu peço que vocês, antes de eu iniciar aqui essa mensagem, eu peço que vocês se inscrevam lá no nosso canal do YouTube e que possam estar também nos seguindo no Instagram e que aqui no Face vocês possam estar aqui conosco nas nossas lives, comentando, curtindo, compartilhando, levando essa palavra que antes de nós trazermos aqui, a gente já foi também, né? O Senhor já falou ao nosso coração, amém? Então eu quero aqui, glórias a Deus pelo Eike Seixa, primeira vez aqui conosco, né, Eike? Amém. Quem tá hoje pela primeira vez aqui, no final a gente vai falar com vocês aqui. Glórias a Deus pelas vidas das minhas lindas que já estão conosco aí todo o tempo nas nossas lives. Amém? A Jane Nogueira é uma delas, amém? Vamos lá. Você já está aí com a sua Bíblia, você já está aí com papel e uma caneta. Então, aleluia, cadê o pessoal? A gente está esperando o povo entrar, o povo chegar. Glórias a Deus. Para que a gente possa começar uma palavra muito linda. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deixa eu diminuir aqui o louvor. No final a gente coloca para orar, né, e adorar o Senhor. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para você. Você sabe por que muitas vezes você age de certa forma? Se você estiver aí na sala da tua casa, se estiver no teu quarto, se estiver aonde você estiver, aleluia, pergunta para a pessoa que está aí do teu lado: meu querido, homem de Deus, missionário Sebastião Maia, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Glórias a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, pelo seu ministério, amém? Você já perguntou para você e também, se tiver alguém aí do teu lado, pergunta para essa pessoa: você sabe por que você age de certa forma? Pergunta aí, eu vou perguntar aqui para Lid. Lid, você sabe por que você age de certa forma, muitas vezes? Sim ou não? Sim, por causa do temperamento. Por causa de quê? Do temperamento. É isso mesmo. Gente, hoje eu vou falar sobre os temperamentos. Amém? Vocês vão entender por quê. Ó, eu tenho que ligar e desligar o ar. Que a Lídia, ela é calorenta, eu sou calorenta e ela é frienta, né? Aí eu tenho que estar toda hora ligando e desligando para poder ela aguentar aqui, que ela que me ajuda aqui, né? Anota o nome de vocês quando tem sorteio. Ela me passa os nomes que às vezes eu não consigo ver, para não esquecer de ninguém, né? Mas vamos lá. A pergunta é: você sabe por que você age de certa forma em algumas situações, em alguns momentos? Então, assim, o que nós vamos compartilhar hoje, aqui com cada um de vocês, com cada uma de vocês, é algo, se você prestar atenção, se você anotar, principalmente se você anotar, que é importante, aí você vai entender, assim, muitas coisas acerca da sua vida espiritual. Aqueles que, no caso, já são cristãos, né, evangélicos, cristãos católicos, não sei. Mas, enfim,
aqueles que já professam sua fé em Jesus Cristo. Deixa eu falar algo para você. Nós temos 4 temperamentos. E eu tenho visto o grande efeito que produz na vida de cada pessoa esses temperamentos, né? Nós precisamos compreender por que muitas vezes nós agimos de certa forma, né? E às vezes até de forma que nós não queremos agir. Então, hoje nós vamos ver quais são esses temperamentos. Alguém já sabe? Vai colocando aí, vai comentando. Amém? Pode comentar comigo aqui. Vai colocando aqui se você já sabe quais são os temperamentos. Se você não sabe quais são os temperamentos que nós temos, aí você coloca aí, eu não sei, quero saber. Amém? Pode se manifestar. Então, nós vamos saber quais são esses temperamentos. Nós vamos também saber quais são os pontos negativos que nós temos por conta desses temperamentos, né? E que muitas vezes assim, nós podemos ver a personalidade de cada um de nós através desses temperamentos aí, que nós vamos falar sobre esses temperamentos, né? Preste bem atenção, o temperamento, ele explica o nosso comportamento, mas não deve servir de desculpas para eles. Eles quem? Os temperamentos, ok? Então, eles são parte da nossa natureza humana. E só tem uma coisa que nós vamos aprender hoje. Esses nossos temperamentos, eles precisam ser controlados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos falar quais são os nossos temperamentos. Nós vamos saber quais são os pontos positivos e negativos. E também nós vamos aqui aprender e saber como é que nós devemos fazer com que esses temperamentos sejam controlados. E através de quem? Justamente através do Espírito Santo de Deus. Amém? Marisete Arruda, glória a Deus. Acho que é a minha amiga Azete, creio eu. Amém? Shalom, graça e paz para vocês que estão entrando aqui na nossa live pela primeira vez. Amém? Então, nós vamos aqui aprender quais são, né? E também como nós devemos controlá-los. É por isso que eu estou colocando esse louvor do Espírito Santo. Por quê? Porque nós vamos entender hoje, nós vamos saber, amém? Como aleluia, que nós podemos controlar, que nós podemos ser reorientadas, né? Para que a gente venha aqui corrigir com o auxílio do Espírito Santo, que é o nosso doce companheiro, amigo, fiel, verdadeiro. Como ele pode nos ajudar para que nós venhamos ter uma vida mais saudável, melhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos aqui também, só quem quer, né? Porque isso é só para quem quer. Quem quer, quem decide e quer a ajuda do Espírito Santo para transformar aí o seu temperamento, a parte negativa do seu temperamento, você pode dizer amém, glória a Deus. Amém? Glórias ao Espírito Santo, porque o nosso querido e doce Espírito Santo, ele está disponível, amém, para nos ajudar, glórias a Deus, acerca desses pontos negativos, ok? Com relação aos nossos temperamentos, amém? Nós precisamos sermos, todos nós, controlados pelo Espírito Santo, e aí nós seremos diferentes totalmente. Aí você vai entender aqui
eu vou falar para você, glórias ao Espírito Santo de Deus, aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, somos admoestados da seguinte forma. Aleluia. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E aqui, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Não é muito difícil colocarmos uma máscara de vida controlada pelo Espírito aos domingos e em ocasiões que tudo nos é favorável, né? Agora, o verdadeiro teste do caminhar no Espírito não é o modo como agimos, mas sim o modo como reagimos às frustrações diárias da vida, né? Então, você ir ao templo, à casa de adoração, à casa de oração do Senhor, chegar lá, demonstrar uma coisa, é uma coisa. Mas você quer ver, você saber acerca, aleluia, do seu temperamento, da sua personalidade, é justamente naqueles momentos de frustrações da vida, naqueles momentos de dificuldade, naqueles momentos que nós passamos, que ali a gente tem uma reação. Então, o que acontece? Cada indivíduo, né, cada pessoa é uma associação variada dos 4 temperamentos, ok? Algumas pessoas serão uma mistura de 2 ou 3 ou até mesmo dos 4 temperamentos. O importante nisso tudo é determinarmos nosso temperamento predominante. Hoje você vai saber qual é o temperamento que predomina na tua vida. Amém? E depois considerarmos os nossos pontos negativos e positivos e também de que modo, pelo qual o Espírito Santo pode ajudar-nos a superar esses pontos negativos. Amém? Então vai ser muito interessante hoje aqui a nossa mensagem. Fique ligadinho conosco aí, não saia daí, compartilhe essa mensagem, convide seus amigos para que a gente possa estar alcançando mais pessoas e que essas pessoas sejam abençoadas com essa palavra de hoje, amém? Então vamos lá. Quais são os 4 temperamentos que nós temos? Primeiro, melancólico. Segundo, fleumático. Terceiro, colérico. E o 4, sanguíneo. Amém? Então, deixa eu ver quem já entrou aqui. Eu vou falar aqui. Vamos supor, a Jane. Vou fazer de conta, vou colocar o nome da Jane aqui como sendo a primeira aqui, que é o primeiro temperamento. Jane não quer dizer que você seja esse primeiro temperamento. Só vou usar teu nome aqui, tá bom, Jane? Então, o primeiro temperamento é o melancólico. Então, vamos falar da Jane melancólica. Ela é voltada para si mesma. Preste atenção como é o melancólico. E aí, hoje eu estou usando aqui o nome da Jane Nogueira para falar sobre o temperamento melancólico. E aí eu vou falar de outras pessoas que estão aqui conosco para falar dos outros temperamentos, só para colocar o nome, né? Então, a Jane melancólica, ela é voltada para si mesma. Aí agora você vai ver aí se você tem algo a ver com esse temperamento, ok? O melancólico, ele é voltado para si mesmo e às vezes pensamos nela como a que possui o temperamento sofredor. Atenção, aqueles que se acham sofredores, né? Pois é muito exigente consigo mesmo, através de uma constante autoanálise. O melancólico é uma pessoa naturalmente sombria, tristonha e pessimista. Entretanto, é muito bem dotado e com tendências para gênio. Olha, então,
Quais são normalmente as ocupações do melancólico e os passatempos? Artista, musicista, costureira, artes culinárias, contadora, esteticista, espectadora em eventos esportivos, educadora de matemática, ciências e línguas, decoradora, desenhista de modas, escritora, artes manuais, poesia, ou ela escreve ou ela aprecia, né, a poesia. As emoções dessa pessoa com esse temperamento melancólico. Quais são os pontos positivos? Ama a música e as artes, natureza rica e sensível, capacidade analítica, reage fortemente à emoção, pensadora profunda, dada à reflexão. Esses são os pontos positivos do lado emocional dela. E os pontos negativos dela ou dele, né? Deprimida e triste, pessimista, está sempre olhando o lado negativo das coisas, gosta de sofrer, é Marte. Olha, a Jane está dizendo, eu mesma, pastora, valei-me, meu santo Jesus, Jane. Glórias a Deus. Olha, glórias a Deus não. Hoje o Senhor vai falar aqui com muitas pessoas e no final dessa ministração, aleluia, nós vamos aqui estar orando e você vai estar entendendo o que você precisa fazer, aleluia, para que você seja hoje curado, liberto, transformado através do poder do Espírito Santo, amém? Então vamos continuar aqui. Falei dos pontos positivos do melancólico, agora eu vou falar dos pontos negativos. Deprimida e triste, pessimista, está sempre olhando o lado negativo das coisas, gosta de sofrer, é como um Marte. Hipocondríaca, né? Introspectiva ao ponto de prejudicar-se, depressiva, depressão e orgulho, muito orgulhosa. Relacionamento com os outros. Como é que é o relacionamento com os outros do melancólico? Quais são os pontos positivos? Os pontos positivos amiga em que se pode confiar, preste atenção. Amiga ao ponto do autossacrifício, faz amigos cautelosamente, tem profunda afeição pelos amigos. E os pontos negativos? Critica os defeitos dos outros. É assim, Jane? Então vamos lá. Busca sempre a perfeição e julga tudo de acordo com seus ideais. Temerosa do que os outros pensam dela. Desconfia de todos. Pode ter um violento acesso de cólera após um prolongado período de animosidade. Muitas vezes sente-se ferida profundamente. Pode conservar uma mágoa e ser vingativa. Olha aí. Desgosta daqueles que se lhe opõem. É de difícil convivência. Esses são os melancólicos. Essa é a parte do relacionamento com os outros. As atividades. Vamos ver as atividades que eles gostam, os melancólicos. Primeiro ponto positivo, né? Forte tendência para o perfeccionismo. Gosta de trabalho analítico e detalhado. Tem autodisciplina. Sempre leva a cabo o que começa. Grande pendor para o trabalho intelectual e criativo. Conscienciosa ao ponto de observar minúcias. Bem dotado ou bem dotada, com tendências para gênio, conhece as próprias limitações. Quais são agora os pontos negativos da parte de atividades? Vamos lá. É indecisa, muito teórica e pouco prática. Cansa-se facilmente, hesita muito para iniciar novas empreitadas, analisa exageradamente, quase não sai, o que a leva a desencorajar-se. Sua preocupação na vida tende a exigir
o máximo de sacrifício, abnegação e serviço. Fica deprimida com suas criações. Então, veja bem, essa aqui é as características da pessoa melancólica, né? As suas ocupações e passatempos, as suas emoções, relacionamento com os outros, os pontos negativos, os pontos positivos, ok? As atividades que ela gosta, né? Agora, os pontos positivos dessas atividades que ela gosta e os pontos negativos. Agora, nós vamos ver a fleumática. Eu vou usar aqui o nome da Lidiane. Lidiane fleumática. Vamos ver aqui como é que ela é. É super introvertida e tem uma tranquilidade singular que lhe confere um temperamento de fácil relacionamento, manso e bem equilibrado. É teimosa ou teimoso, é indecisa. Quando eu tô falando para um, tô falando para o outro aqui. E resigna-se ao destino que se lhe apresentar. Ocupações e passatempos. A fleumática ou fleumático, ele gosta de ser dona de casa, boa mãe, né, ou bom pai, contador, contadora, conselheiro, professor, artes manuais, relutante como líder, administradora, costureira, secretária, exímio cozinheiro, espectadora de eventos esportivos. Com relação às suas emoções, né? O fleumático, os pontos positivos dele, calmo e digno de toda confiança. Olha aí, boa índole e de fácil convivência, alegre e agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer, né? Sempre calado. Bom coração, pacifista. E os pontos negativos do fleumático: falta-lhe autoconfiança, pessimista e temeroso ou temerosa, né? Preocupa-se excessivamente, raramente dá gargalhadas. Então, será que tu é assim, Lidiane? Passiva e indiferente, contemporiza, né, as coisas, tem muito senso de justiça própria. Relacionamento com os outros. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Vamos ver primeiro o positivo do fleumático. Estamos falando do fleumático. Os pontos positivos: é de agradável convivência, tem muitos amigos, tem senso de humor, exerce uma influência conciliatória sobre os outros, constante e fiel, diplomata e pacifista, boa ou bom ouvinte, amiga fiel, dá conselho somente quando solicitado ou solicitada. Quais são os pontos negativos com relação ao relacionamento do fleumático? Os pontos negativos: não gosta de envolver-se com os outros, egoísta e mesquinho. Meu Deus, a Lidiane agora sorriu. Examina as pessoas com indiferença, não tem muito entusiasmo, teimoso ou teimosa, indiferente com relação a outros, zomba abertamente daquele que o aborrece, não é muito cordial, tem uma atitude de superioridade. Quais são as atividades que o fleumático gosta? E quais são os pontos positivos das atividades? Trabalha bem, mesmo sob grande tensão, acha sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas, é conservador, eficiente e caprichoso ou caprichosa, planeja o trabalho antes de executá-lo, tem influência estabilizadora, seu trabalho é digno de confiança. Pontos negativos. Quais são os pontos negativos? É uma espectadora da vida, calma, sereno, sem se envolver. Agora, olha aqui. É lenta e preguiçosa. Não gosta de liderar. Não tem motivação.
é indecisa, protege-se demasiadamente contra envolvimentos emocionais, desencoraja outros e opõe-se a mudanças de qualquer tipo. Agora nós vamos ver aqui o temperamento do colérico ou colérica. Deixa eu ver aqui. A Marisete, a Zete. Vamos ver a Zete colérica aqui, como é que é. Não que seja você, tá, Zete? Só usando aqui teu nome aqui. O colérico ou colérica é extrovertido, também provavelmente é o que mais produz. Isso lhe dá o direito de ser chamada ou chamado de um temperamento mais ativo, né? É autoconfiante, possui vontade forte, né? Ocupações e passatempos. Forte espírito de liderança, segue uma carreira profissional, líder de grupos femininos, boa anfitriã, secretária executiva, participa de competições esportivas, presidente de associações de pais e mestres, administrador, administradora, professor, professora, insensível aos problemas dos outros, líder de movimentos pioneiros, alto funcionário de banco, né? Com relação às emoções do colérico, quais são os pontos positivos e os negativos? Autoconfiante, primeiro os positivos, autoconfiante e firme ao tomar uma decisão, vontade e determinações fortes, otimista, autossuficiente, destemido e corajoso. Pontos negativos do colérico: tem acessos de cólera violenta. Você sabe que cólera é ira, né? É raiva. Então ele tem os pontos negativos: tem acessos de cólera violenta, fortemente obstinado, insensível aos problemas dos outros, fria e sem sentimentos, tem pouca apreciação da estética, insensível e duro, impetuoso e violento, irrita-se com lágrimas. Com relação ao relacionamento com os outros, como é que o colérico é? Quais são os pontos positivos? Não aceita que outra pessoa possa fazer o que ele não pode, ou o que ela, né? Não se desanima facilmente, tem força de liderança, é boa julgadora das pessoas, boa incentivadora, sabe exortar bem, nunca é intimada pelas circunstâncias. E agora vamos ver os pontos negativos do colérico. Incompassivo, toma decisões para os outros, cruel, áspera e sarcástica, tende a dominar o grupo de que participa, arrogante e mandona, usa as pessoas para seu benefício próprio, inclemente e vingativa, tem tendência para ser intolerante, é orgulhosa e dominadora. Nas atividades, o colérico, os pontos positivos dele é o seguinte: sabe organizar e promover eventos, é resoluto, possui habilidade intuitiva para tomar decisões, é rápido e eficiente em emergências, tem raciocínio rápido e mente atilada, possui grande capacidade de ação, não hesita, é muito prático, incentiva outros à ação, desenvolve-se quando sofre oposição, estabelece alvos e os alcança. Quais são os pontos negativos do colérico? Sofre de excesso de autoconfiança, é ardiloso, preconceituoso, obstinado, aborrece-se com detalhes, não tem capacidade de análise, força os outros a concordar com seu plano de trabalho, cansativo e difícil de satisfazer-se. Tem tempo apenas para os próprios planos e interesses. Agora vamos ver aqui o último temperamento, que é o sanguíneo.
Vamos falar aqui, deixa eu ver quem tá aqui. Glórias a Deus. A Érica. Graça e paz, Érica, um beijo no teu coração. A Érica sanguínea. Como é que é a Érica sanguínea? É uma pessoa jovial e com seu espírito descontraído e seu encanto. Ela pode ser, com toda a razão, chamada de o temperamento que aproveita a vida. Ela tem uma personalidade calorosa, vivaz e corretamente, às vezes, a chamam de a alma da festa. Olha aí. Ocupações e passatempos. O que ela, normalmente, a sanguínea gosta? Atriz, gosta de ser atriz, preletora para grupos femininos, vendedora, gosta de visitar e cuidar dos doentes, boa cozinheira, trabalhadora, voluntária, mãe amorosa, gosta de cuidar dos filhos de outrem, líder, hospitaleira, a Lídia tá rindo aqui, recepcionista, participa de eventos esportivos. Com relação às emoções, os pontos positivos da sanguínea. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ver aqui os pontos positivos da sanguínea. Afável e vivaz, encanto pessoal, conversa bastante, nunca lhe falta assunto, despreocupada, nunca se preocupa com o futuro, nem se aborrece com o passado. Sabe narrar histórias, vive no presente, sua conversa é contagiante, possui uma grande capacidade de desfrutar a vida. Quais são os pontos negativos da sanguínea? Vamos lá. Chora com facilidade. Shalom, Exxon, glória a Deus. Olha aí, ele está dizendo, é eu. Ó, vamos lá. Pontos negativos do sanguíneo. Chora com facilidade, emocionalmente imprevisível, irrequieto, cólera espontânea, exagera a verdade, parece falsa, não possui autocontrole, toma decisões ao sabor da emoção, compra impulsivamente, é ingênua e infantil, age impetuosamente. No relacionamento, no relacionamento com os outros, vamos ver os pontos positivos e o negativo do sanguíneo. Positivo, faz amigos facilmente, é interessante é interessada por todos, é agradável e otimista, sempre amável e sorridente, eterna e compassiva. Sua conversa é cheia de calor humano, participa das alegrias e tristezas de outros. E os pontos negativos, vamos lá. Domina a conversa, não presta atenção aos outros, tem vontade fraca e pouca convicção. Está sempre buscando a confiança e a aprovação dos outros. Gosta das pessoas, mas depois as esquece. Sempre arranja desculpas para suas negligências. Fala demasiadamente acerca de si mesma, esquece compromissos e obrigações. Quais são as suas atividades? Primeiro, os pontos positivos, né? Estamos falando aí do sanguíneo. Os pontos positivos do sanguíneo. Dá uma boa impressão a princípio. Nunca se entedia, pois vive no presente. É bem dotada. No que respeita a cuidar de doentes. Facilmente se envolve em planos e projetos novos. Gera entusiasmo nos outros. E os pontos negativos? Completamente desorganizada. Não se pode confiar nela. Está sempre atrasada. Não tem autodisciplina. Perde tempo conversando quando deveria estar trabalhando. Tem muitos projetos não terminados. É facilmente desviada de seus projetos. Nunca atinge seus objetivos. Então aqui, ó,
o que que acontece? Acabamos de explanar aqui todos os nossos temperamentos, que são melancólico, fleumático, colérico e o sanguíneo. Se você se identificou com algum, eu quero dizer para você que nós precisamos ser nós mesmos, né? Preste bem atenção numa coisa. O nosso temperamento, ele é parte permanente da nossa personalidade. E ele ficará conosco do começo ao fim das nossas vidas, né? Ele poderá modificar-se um pouco durante certos períodos da nossa vida, na medida em que nós vamos amadurecendo, passando, por exemplo, da infância para a nossa juventude, né? E daí para a vida adulta. E aí nós vamos aqui desfrutar das riquezas dos pontos positivos dos nossos aqui temperamentos, né, do que foi falado. E depois nós precisamos, aí é que vem a questão do que nós estamos aqui falando hoje na palavra. Nós precisamos, já vimos aqui que tem temperamentos aqui, né? Eu não sei com qual temperamento você se identificou, mas aí nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos pedir a Deus através, aleluia, tudo nós pedimos através de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar. Como, pastora? Por quê? Eu acabei de falar para você acerca dos temperamentos. Quais são os pontos negativos, os pontos positivos de cada temperamento. Então, talvez você não entendesse por que você agia de certa forma em algumas situações. É por conta do teu temperamento. Você nasce com esse tipo de temperamento. Mas, com o passar do tempo, é como eu falei para você, à medida em que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, passando da infância para a juventude e da juventude para a vida adulta. E aí nós precisamos entender algo, que nesses pontos negativos, né, nós precisamos nos tornarmos cheios ou cheias do Espírito Santo de Deus. E nesses pontos negativos, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus mudar esses temperamentos que fazem com que muitas vezes nós venhamos fazer certas coisas que não agradam o Espírito Santo de Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Por que a gente precisa fazer isso? Porque esses pontos negativos, eles impedem o nosso bom relacionamento com o nosso Pai. Impedem o nosso bom relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Amém? Então, quando nós deixamos com que aflore esse temperamento aí dessa forma, como a gente acabou de ouvir aqui, a gente entristece o Espírito Santo de Deus, amém? E nós temos que entender também, quando nós entristecemos o Espírito Santo, por quê? O que acontece? A gente só entristece o Espírito Santo quando nós estamos pecando. E quando essas atitudes, né, relacionadas aos nossos temperamentos afloram, nós estamos pecando e nós estamos aí entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Olha o que fala a palavra de Deus aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo de 30 a 32, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de 15 a 19, aí a palavra do Senhor fala assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Amém, queridas? Amém, queridos? Amém? Glórias a Deus. Então, deixa eu falar uma coisa. Quem está me acompanhando aí que já é cristão evangélico? Quem já é crente aqui? Diga amém, diga eu. Então, você que já é, você tem acesso ao poder do Espírito Santo para ajudá-lo, né, a superar todas essas fraquezas, né, todos esses problemas aí que você está vendo, que você sabe que é por conta desse teu temperamento, né? Enquanto abrigarmos o pecado em nosso coração, não poderemos esperar que ele nos dê vitória sobre as nossas fraquezas. Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Aleluia, Lenilson. Deus abençoe, meu filho. Glórias a Deus. O salmista fala aqui, olha, no Salmo 66, verso 18. Se eu, no coração, contemplava a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Amém? Glórias a Deus. Então, aqui em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim: a primeira coisa que temos a fazer é seguir as instruções que nos são dadas, aleluia, que nos são dadas aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. O que diz aqui nessa palavra? Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que tremendo, né? Essa palavra maravilhosa, né? Então, veja bem, todas as vezes que nós entristecemos o Espírito Santo, amém? Ou abafarmos a sua chama, glórias a Deus, precisaremos confessar o nosso pecado e depois agradecer a Deus pelo perdão e restauração que Ele sempre, aleluia, libera para cada um de nós, amém? Então, nós precisamos seguir aqui a orientação do apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que ele fala assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, queridos, o que significa ser dominado e controlado pelo Espírito? Vou falar uma coisa aqui para vocês. Um dos mais difíceis aspectos dessa questão da plenitude do Espírito Santo é nossa incapacidade de entender o verdadeiro significado da palavra cheio. Vamos entender aqui. Normalmente nós temos a tendência de pensar num copo, num recipiente, né, qualquer, e não é isso, né, que o Espírito Santo aqui, que a palavra do Senhor quer falar, não é isso que as Escrituras querem falar aqui para cada um de nós. O que quer dizer aqui essa parte, essa palavra, essa mensagem acerca, quando fala aqui: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós vamos ver aqui. O que acontece quando uma pessoa, ela está ali, ela toma bastante vinho e fica embriagada, né? O que acontece? Normalmente ela vai ficar sob o efeito daquele vinho, né? Aí o que acontece? O bêbado, ele, na verdade, ele não está realmente cheio do vinho, mas ele é dominado por quem? É dominado pelo vinho, né?
E aí os seus movimentos ficam o quê? Vacilantes e hesitantes, né? Aí são desconexos, né? Porque ele está o quê? Dominado pelo efeito do álcool, né? Do vinho, do álcool. Da mesma forma, nós crentes, nós podemos ser controlados pelo Espírito Santo. E ao invés de manifestar as fraquezas dos nossos temperamentos, que nós acabamos de ver e de saber, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar aí aflorando o fruto do Espírito Santo. Então, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos o quê? Você vai aflorar na tua vida o quê? Vai aflorar o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quem está entendendo, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Amém? Então, é essa diferença aqui que nós precisamos entender. Precisamos nos dispor a largar a mão de nós mesmos e sermos controlados por Deus e fazer de nossa vida aquilo que o Espírito Santo desejar, aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. Nós temos que pedir a sua plenitude, a plenitude do Espírito Santo e agradecer a Deus pelo que Ele irá realizar em nós, crendo que Ele o fará. Amém? 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Falar para você uma coisa. Dos frutos do Espírito Santo de Deus, um dos mais difíceis para nós conquistarmos é justamente o domínio próprio. Por quê? Porque é o domínio próprio. Quando a gente fala domínio próprio, eu estou falando do domínio das nossas palavras e das nossas emoções. Então, é por isso que é muito, assim, difícil para nós. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, é uma caminhada, não é de um dia para o outro. Amém, irmãos? E aqui, eu vou falar para vocês aqui, porque não adianta eu falar aqui acerca dos temperamentos e não dizer para vocês aqui como é que nós podemos fazer para sermos ajudados, para ser modificados, para que a gente venha mudar a nossa vida. Eu vou dizer para vocês, particularmente, eu, por conta do meu temperamento, né, que é uma mistura. Você pode também, como eu falei aqui, você pode, o teu principal temperamento, ele pode ser, digamos que, um melancólico, mas você pode ter aí alguma coisa do fleumático, do colérico, do sanguíneo, e assim sucessivamente, né? Tem pessoas que predomina aí um sanguíneo, mas tem um pouquinho de colérico, de fleumático, de melancólico, enfim, né? Tem pessoas que não, que só tem um ou dois, mas tem pessoas que tem até os 4 juntos, mas tem um que predomina, ok? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Aqui do fruto do Espírito Santo, que deve aflorar na nossa vida, no nosso caminhar com Jesus, um dos mais difíceis é justamente esse, o domínio próprio. O domínio das palavras e o domínio das nossas emoções. Imagina aqui uma pessoa sanguínea, né? Que normalmente não tem papo na língua, que é uma pessoa assim muito líder, muito fala demais. Imagina essa pessoa para ser controlada as emoções dela, o que ela fala e o que ela, tanto o que ela fala quanto o que ela sente. Não é difícil? É difícil. Veja que o que nós estamos ministrando hoje aqui, o que nós estamos falando aqui,
é algo assim muito tremendo, é algo muito forte. Se você pegar aqui esse ensinamento, você vai entender muita coisa e você vai buscar coisas assim que vai fazer com que você possa ajudar a tua vida espiritual com Deus. Por quê? Porque hoje eu já entendo um pouco, vou dizer um pouquinho, né? Porque eu digo sempre, nós estamos aqui nessa vida para cada dia aprender mais e mais. Nós nunca sabemos tudo. Nós temos que ter humildade de reconhecer que nós estamos aqui sempre na busca incessante por mais conhecimento. Amém, minha linda missionária altiva lá de Recife, minha querida irmã. Eu amo você também. E a Elionei Cavalcante, muito obrigada pela companhia de vocês. Vocês são mulheres lindas, muito obrigada. Amém? Assim, eu amo vocês todas. Então, deixa eu falar aqui para vocês algo aqui, olha. Na minha caminhada com Jesus, foi muito difícil e não é fácil. E eu vou falar no final dessa ministração o que a gente pode fazer para que a gente venha ser melhorada, para que a gente venha a cada dia agradar ao nosso Abba, ao nosso Pai. Amém, queridos? Porque esse é o nosso alvo. O nosso alvo é agradar a Deus, agradar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não entristecer o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Porque isso aí é uma busca. Nós estamos na busca incessante pela nossa coroa. E como é que nós vamos ter uma relevância, uma vitória na nossa vida ministerial, espiritual? Um dos pontos é nós entendermos bem essa questão dos nossos temperamentos. E hoje você, de repente, pode depois ouvir novamente aí essa palavra e você entender, eu faço parte aqui desse temperamento aqui. Agora eu entendi por que eu faço isso, por que eu ajo dessa forma, por que eu sou assim. E aí, nós vamos aqui dar alguns exemplos de como os pontos negativos de cada temperamento podem ser modificados depois que passam a ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém de você? Um glória a Deus, um aleluia? Então vamos ver aqui, olha. Quem tem um temperamento melancólico, né? O que acontece? O melancólico, nas emoções dele, né? Os pontos negativos. As emoções, aquele temperamento sombrio, profundo, né? Depressivo. Glória a Deus. Lidiane tá me falando aqui que falta 1 minuto para começar a nossa novela Gênesis, gente. Vamos apressar aqui. Glória a Deus. Não sei vocês, mas eu não perco um capítulo de Gênesis. Vamos lá. Já estamos no final aqui. Os melancólicos. As emoções. Aquele temperamento sombrio, profundo e depressivo poderá tornar-se um espírito mais leve e jovial. Atenção, vocês que têm um temperamento aí melancólico, né? Normalmente tem um temperamento sombrio, profundo e depressivo. Então, poderá tornar-se num espírito mais leve e jovial. Sua natureza introspectiva pode aprender a sair de dentro de si mesma, em fé, e contemplar o futuro com otimismo. Relacionamento com os outros, atenção melancólico. O Espírito Santo poderá ajudá-la a cultivar um espírito terno, fazendo assim com que seja menos depreciativa para com os outros e confie mais nas pessoas e, em consequência, se torne de mais fácil convivência. Quais são as atividades? Ela poderá tornar-se mais extrovertida, menos voltada para si mesma. Seu pessimismo será substituído por um espírito de gratidão. Atenção, melancólicos, sejam mais gratos. Amém? Seja mais grata a Deus. Aleluia, glórias ao Espírito Santo. Se for obediente ao Senhor e conservar os olhos nele e não em si mesmo. Problemas a solucionar.
Presta atenção, melancólicos. Superar seu espírito de crítica, libertar-se de autocontemplação, ocupar-se em servir a outros e, deste modo, esquecer-se de si mesma. Cultivar um espírito de gratidão. Deixa eu ler de novo. Ocupar-se em servir a outros e, deste modo, esquecer-se de si mesmo. Cultivar um espírito de gratidão, ou seja, seja mais grato. Resumo com relação ao melancólico. A abnegada e pensativa pessoa melancólica talvez seja o mais bem dotado de todos os temperamentos. Entretanto, por ser egocêntrico e por causa de seu espírito de crítica e seu temperamento sombrio, sofre mais que as outras e limita sua capacidade de usar seus dons e talentos. Somente depois que o seu espírito e mente são controlados pelo espírito é que ela pode esquecer de si mesma e deixar o espírito de crítica para tornar-se uma cristã genuína que auxilia aqueles que a cercam com uma natureza terna e sensível. Ela pode cultivar um sentimento de gratidão que se tornará um modelo de vida para ela. E aí somente então encontra sua plena realização pessoal e encontra paz e satisfação em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então agora vamos aqui para, aleluia, os fleumáticos. Vamos dar aqui uma dica para os fleumáticos. Com relação às suas emoções, sua natureza temerosa e preocupada será substituída pela autoconfiança de uma vida cheia do Espírito. Seu pessimismo irá gradualmente transformando-se em otimismo. Amém? Relacionamento com os outros. Ela ou ele terá um novo amor pelas pessoas e desejará relacionar-se mais com os outros, afastando deste modo o egoísmo e a indiferença que antes a caracterizavam. As atividades. O Espírito Santo o ajudará a perder a lentidão e a preguiça. Ele cultivará ou ela um renovo intensivo à produtividade à medida que for se relacionando melhor com as pessoas e passar a sentir as necessidades de cada uma. Problemas a solucionar do fleumático. Superar a passividade, aprender a dar de si mesma ou mesmo aos outros, parar de simplesmente agir como crente e ser realmente crente, né? Realmente crente, reconhecer que sua timidez excessiva é pecado e resolver o problema como deve. Vamos fazer o resumo aqui do fleumático? Bom, o fleumático, compadecente e calma, talvez seja o temperamento de mais fácil convivência, né? Por sua natureza tranquila e equilibrada. Em geral, ela conserva as pessoas à distância e protege-se contra envolvimentos ou com indivíduos ou com o seu trabalho. Sua maior necessidade é reconhecer que seus temores não provêm de Deus e limitam decisivamente sua operosidade na causa de Cristo. Vamos lá. Ele ou ela precisa reconhecer sua indolência, né? Ou seja, vou falar o que é indolência? A preguiça, o desleixo, né? Sem vigor, sem força, tá? E você aí, que é fleumático, precisa deixar essa indolência, né, como sendo pecado, e depois deve envolver-se com Jesus Cristo e com a sua dedicação pessoal a outros, né? Ele ou ela é uma pessoa capaz, desde que se dispõe a abrir mão de si mesma e deixar que Deus tome controle de tudo. Amém? Existem muitas pessoas fleumáticas entre nossas conhecidas, entre nós, né? Mas bem poucas procuram auxílio para tentar resolver seus problemas, mesmo quando o reconhecem. Normalmente eles não aceitam. Vamos lá para o colérico. Qual é a solução para o colérico? Nas emoções.
Seu pior inimigo é a sua cólera violenta, ou seja, a sua ira, irritação, né, a raiva. Ai, Jesus amado, glória a Deus, meu Pai. Ela pode esperar que o Espírito Santo a ajude a controlar o problema se o entregar a Deus. No relacionamento com os outros, o Espírito Santo lhe dará um coração compassivo e o ajudará a tornar-se mais pronto a perdoar e a pensar nos outros, a ser menos sarcástica ou sarcástico e dominador, dominadora, e mais disposto a atender os seus interesses, aos interesses dos outros, né? Deixar mais os seus interesses e cuidar um pouco dos outros. Atividade. Ela procura ser a mente mais aberta para os outros e ser menos obstinada. Compreenderá que outras pessoas podem ter boas ideias também e que ela pode dedicar seus esforços à realização dos projetos de outras pessoas. Problemas a solucionar do colérico ou da colérica. Vamos lá. Ele ou ela precisa tornar-se mais sensível aos problemas alheios, precisa confessar seu espírito colérico e cruel, precisa cultivar a beleza interior, fazendo regularmente a hora devocional, lendo a Bíblia e orando. Diga glória a Deus. Resumo do colérico. É vivaz, cheio de energia, pode superar em realizações a todos os outros temperamentos reunidos. Entretanto, para alcançar seus objetivos, ela ou ele provavelmente já feriu e pisou nos sentimentos de algumas pessoas de temperamento mais brando, é verdade, que porventura se achassem em seu caminho. Quando ele ou ela permite que o Espírito Santo abrande sua dureza para com os outros e aprende a amar os outros com um coração compassivo, pode tornar-se um valoroso soldado na causa de Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias, amém, queridos? Então vamos para o último aqui. O Erkson já está falando aqui, já vai começar a série, amém. O sanguíneo, vamos finalizar aqui no sanguíneo, né? Com relação às emoções. O homem ou a mulher sanguíneo, que é extrovertido, é uma pessoa muito emotiva. Atenção, aí o Erkson, né? Esse é você. Nunca está longe das lágrimas e geralmente é instável. O Espírito Santo pode estabilizar suas emoções e acalmar seu espírito inquieto. Ele ou ela pode cultivar o autocontrole e ter uma vida disciplinada com a ajuda de Deus. E vamos ver aqui no relacionamento com os outros. Ela ou ele se tornará uma amiga genuína e poderá demonstrar mais interesse e atenção para com a vida de outras pessoas do que os outros temperamentos. A atenção sobre si mesma terá que ser diminuída para que ela seja uma sanguínea ou um sanguíneo cheio do Espírito. As atividades, os projetos inacabados e a desorganização deverão tornar-se coisa do passado, à medida que ele ou ela amadurece em sua vida espiritual. Com o auxílio do Espírito Santo, poderá certamente ser uma pessoa mais profícua. Problemas a solucionar, aleluia, do sanguíneo. Torna-se digno ou digna de confiança dos outros, procurar ter uma vida mais disciplinada e substituir o seu ego por uma humildade genuína. E o resumo aqui do sanguíneo, né? É caloroso e loquaz. O que é isso? Fala muito, né? Eloquente. Todo sanguíneo é assim. Então, assim, o sanguíneo é o mais expansivo dos temperamentos. Ele possui a capacidade singular de desfrutar de cada momento da vida, da maneira como ele se apresentar. Entretanto, isto lhe causa problemas, porque enquanto desfruta do momento presente, ele se esquece completamente do que prometeu no momento anterior. O Espírito Santo irá ajudá-la ou ajudá-lo a ser mais digno de confiança e mais fiel. E ele reconhecer sua falha, ou ela normalmente não gosta de reconhecer. E roga a ajuda de Deus sobre este aspecto da sua personalidade. Ele tem um enorme potencial para tornar-se um cristão adorável e produtivo
e produtivo, autodisciplinar-se e permitir que o Espírito Santo assuma o controle de sua vida, né? Então, é o temperamento mais alegre e expansivo, contudo, sofre bastante por causa de seus maneirismos barulhentos, né? Sua autoindulgência e sua vontade fraca, né? Então, o que é a autoindulgência? A tendência da pessoa a buscar desculpas aos seus próprios erros, né? Ou aceitar com facilidade os seus defeitos. Então, veja bem que a gente falou dos quatro temperamentos. Falamos aqui da forma como nós devemos fazer para mudar, né? Aqui o que pode ser feito, amém? Glórias a Deus, acerca de cada temperamento. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta eu falar tudo isso se eu não disser para você aqui, aleluia, como é que você pode fazer para ser ajudado, para ser melhorado, para mudar esse temperamento, para mudar, para você realmente se colocar na posição que o Espírito Santo de Deus quer, que o Senhor quer. Vamos lá. Primeira coisa, o que nós precisamos fazer? Olhe para mim. Primeira coisa que a gente precisa fazer é receber Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo de Deus, né? Observar essas instruções todas e ver essa possibilidade de mudança na nossa vida se nós não aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Deixa eu falar uma coisa para você que é forte. Você nunca vai conseguir mudar esse temperamento sozinho. Sabe quando que você vai mudar? Quando você aceitar Jesus. Primeiro ponto. Precisa receber a salvação, né? Convidando o Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida, para entrar na minha vida. Por quê? Romanos 10:13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o único meio que nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, o único meio que nós podemos mudar essa situação toda desses temperamentos que nos levam a pecar, que nos levam a errar, primeiro é você aceitar Jesus. E eu quero saber aqui quantos estão me acompanhando que hoje querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, para você mudar aí esse temperamento que há anos, ele tá te massacrando, tá te fazendo você fazer coisas que realmente você nem gostaria de fazer. Muitas vezes você faz coisas e depois você diz assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Você tá entendendo? Então, quando é que você vai poder ter força para mudar aí esse temperamento que tá te fazendo mal? Amém? Porque nós precisamos de equilíbrio. Amém? Primeira coisa, aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Segunda coisa, temos de viver sob o controle absoluto do Espírito Santo. E a palavra do Senhor que eu falei: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Efésios 5:18. As palavras cheio e controlado, elas se confundem. Em cada passagem bíblica onde se fala em ser cheio do Espírito, isso também significa ser controlado pelo Espírito. Amém? Então, a nossa mente afeta o nosso comportamento e, portanto, ela precisa ser controlada pelo Espírito. Aqui em Romanos 8:5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Então, seguir as coisas da carne leva-nos à morte e à separação de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga amém, diga aleluia. Então, observar as coisas do Espírito resulta em vida, em paz, não somente paz com Deus, mas com nós mesmos. Você sabe por que às vezes você não tem paz? Porque tem pecado. E quando tem pecado,
nós não temos a paz que excede todo o entendimento que só temos em Jesus e através do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus, diga amém. Aleluia. Então, aqui, ó, quando nós passamos a observar as coisas do Espírito, aí nós vamos sentir a paz. Nós temos paz com Deus, amém? Com nós mesmos. E aí aqui em Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Não é verdade? Aquilo que somos rege os nossos pensamentos. Nossos pensamentos regem nossos atos. E nossos atos regem nosso relacionamento com Deus. E os nossos pensamentos, preste bem atenção, e ações e o nosso relacionamento com Deus são afetados quando somos controlados pelo Espírito. Então, quando o pecado entra em nossa vida, nós perdemos o quê? A plenitude, aleluia, glória a Deus, do Espírito Santo de Deus. Portanto, preste bem atenção. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Cristo regularmente. Como, pastora? Todos os dias. 1 João 1,19. Já falei lá atrás, vou falar aqui para finalizar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Preste atenção, meus queridos, minhas lindas, meus lindos. Temos de ler a palavra regularmente. É interessante notar a comparação entre os resultados de uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida cheia da palavra. Quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, olha o que é que nós temos, preste atenção. Nós temos um coração alegre, um espírito de gratidão, somos gratos, somos alegres, deixamos a cara feia, deixamos a murmuração, deixamos a raiva, a ira, a cólera, né? E aí passamos a ser uma pessoa alegre, aonde você é o sal da terra, a luz do mundo, onde você chega, você brilha. Muitas pessoas às vezes querem estragar o teu dia, querem acabar com a tua vida, mas você já entregou sua vida para Jesus, você passa a ser o sal da terra, você passa a viver cheio do Espírito Santo, você passa a ser uma pessoa alegre, com espírito de gratidão, dá graças a Deus por tudo, e uma atitude de submissão. Resultado da vida cheia da palavra é um coração alegre, um espírito de gratidão e uma atitude submissa ao Espírito Santo. Todos os dias você vai dizer: meu Deus, que o Senhor possa ser comigo. Aonde eu for, meu Deus, me ajuda. Quando você estiver numa situação difícil ali, né? Você que é, vamos supor, aí que tem um temperamento... Deixa eu te dizer aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver um sanguíneo, né? Aí acontece uma situação. Aí você tá lá, meu Deus, será se eu dou uma porrada nesse cara? Será se eu faço isso? Será? O que é que vai acontecer? Você vai dizer: Senhor, me ajuda aqui, porque eu não posso fazer isso. Meu Deus, me controla, meu Pai, Espírito Santo de Deus. Você tá entendendo? Então você vai ser submisso, você vai passar a ser submisso. Amém? E aí, obviamente, né, se nós vamos andar sob o controle do Espírito Santo, nós temos de conhecer o quê? A mente do Espírito, né? E nós precisamos passar a fazer a vontade do Senhor da forma como Ele quer que nós venhamos fazer. Amém? Quem consegue andar no Espírito com suas atitudes mentais e espirituais, amém? Poderá andar no Espírito também com as ações. Aleluia. E é por isso que andar no Espírito baseia-se no relacionamento pessoal que temos com Deus. Pois, na verdade, nosso relacionamento com Ele é o segredo de nosso relacionamento com todas as pessoas. Passamos a ser melhores, passamos a ser gratos, passamos a ser alegres, passamos a ser melhores. Amém? Glórias a Deus. Quem conhecia Guaraci há 10 anos atrás sabe como eu era terrível, horrível, sabe? Eu era horrível. Gente, sabe o que é horrível? Nem eu mesma, às vezes, eu não me aguentava de tão nojenta que eu era.
E o Senhor vem trabalhando na minha vida. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias, eu dobro o meu joelho. Ainda tem coisas para mudar? Tem. Áreas da minha vida que eu preciso que o Espírito Santo, eu deixe o Espírito Santo trabalhar mais? Tem. Assim como você tem. Nós todos temos. Mas uma coisa nós devemos fazer todos os dias. Dobrar o nosso joelho. E pedir que o Espírito Santo venha nos ajudar. Para que a gente venha exalar todos os frutos do Espírito Santo de Deus. Todos eles. E principalmente que nós venhamos ter controle, domínio próprio, domínio das nossas palavras, das nossas ações. Para que a gente possa verdadeiramente as pessoas olharem para a gente e falarem assim, bom, realmente essa pessoa aí, ela hoje, né, é controlada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E isso daí é uma busca diária nas nossas vidas, meus queridos. Todos os dias nós devemos fazer isso. Sabe por quê? O diabo está em nosso derredor, querendo nos tragar. Todos os dias ele está querendo fazer com que a gente caia em alguma situação para que ele possa rir da gente, para que ele possa apontar. Porque Satanás é o acusador. Amém? Ele é que fica nos acusando todos os dias. Então, todos os dias nós temos que orar. Ler a palavra pelo menos 15 minutos diários. 15 minutos está o suficiente. 15 a 20 minutos está ótimo. Aí você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. E Jane Gonzaga, meu amor, linda, um beijo para você. Franci Vale, meu amor, querida, muito obrigada pela companhia de todas vocês. Erkson, meu sobrinho, aleluia, glórias a Deus. Um beijo no teu coração aí em Taquatiara. E nós vamos finalizar com esse louvor lindo que fala sobre o Espírito Santo. Aleluia, porque só o Espírito Santo de Deus, quando aceitamos Jesus, entregamos nossa vida para Ele, quando nós passamos a orar todos os dias, a ler a Bíblia, quando nós passamos, aleluia, na nossa oração contínua, diária, pedirmos ao Senhor que venha nos ajudar. Nos ajudar porque esses temperamentos que nós temos, aleluia, glórias a Deus, eles precisam ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. Aí é quando nós obtemos a vitória. Aí é quando nós passamos a ser pessoas diferentes, melhores. Amém? E nós vamos deixar a ira, nós vamos deixar o ódio, nós vamos deixar de ser ranzinza, nós vamos deixar de ser pessoas que passam o tempo resmungando, falando, só vive para criticar, só vive para murmurar. Então nós passamos a ser pessoas gratas, agradecer a Deus pelo que nós temos. É isso que nós temos, glória a Deus, porque tem pessoas que não têm nem isso. Amém, irmãos? Tem pessoas que estão ali debaixo da ponte. Então, tem pessoas que não têm uma mesa para comer com sua família. Tem pessoas que estão passando aí o vale, o deserto. E nós temos. E muitas vezes a gente passa o tempo todo murmurando. Você conhece pessoas que é assim? Eu não gosto de ficar perto de pessoas que só murmuram. Murmura o dia todo. Murmura o tempo todo. Eu já fui assim. Já fui demais assim. E a cada dia eu estou deixando o Espírito Santo de Deus me ajudar nas minhas fraquezas, como diz aqui, ó, esse louvor. Aleluia. Eu não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Amém? Nós precisamos pedir a intercessão do Espírito Santo. Mas precisamos reconhecer. Sabe, queridas? Sabe, queridos? Porque muitas pessoas não reconhecem. O erro tá ali, mas sempre nunca reconhecem. Amém? Glórias a Deus. Então vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos colocar diante do Teu Espírito Santo. Eu quero nesse momento, meu Deus, Pai amado, meu Senhor, a todas essas pessoas que estão acompanhando aqui. Eu não sei, meu Deus, qual dessas pessoas, filhos, aleluia, filhas, hoje vão se tornar, são criaturas e hoje vão se tornar filhos e filhas, aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Deus sabe
tudo que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela tem sofrido por conta desse temperamento. Meu Deus, esse temperamento, Senhor, que muitas vezes tem feito, Senhor, mal para a vida, meu Deus, dessa irmã, desse irmão. Esse temperamento melancólico, fleumático, colérico, esse temperamento sanguíneo, muitas vezes até um predominando, mas ainda tem outros aí que se unem a esse temperamento predominante e acaba com que essa pessoa vive dia após dia, aí, meu Deus, numa situação que hoje eu quero lhe pedir, aleluia, glórias ao teu Espírito, que o teu Espírito, que é aquele que fala conosco, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo que virá. Aleluia, tua palavra diz que nós devemos pregar, e é o teu Espírito que convence o pecador do seu pecado. Que o Senhor venha nos convencer a cada um de nós que nós devemos deixar, meu Deus, Pai querido, que o Espírito Santo venha nos controlar e não esses temperamentos. Pai querido, nós precisamos da tua misericórdia para que o teu Espírito seja o nosso controlador em tudo, em todos os momentos difíceis, momentos de alegria, momentos de dor, momento que nós devemos ser gratas a tudo, porque a tua palavra diz: tudo colabora para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Pai querido, que essa palavra venha, meu Pai, de encontro aos nossos corações. E que hoje aquele que está professando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo venha te encher. O Espírito Santo venha adentrar dentro do teu ser, dentro do teu espírito, aleluia, e que tu venhas viver, aleluia, um novo tempo, um tempo de paz, de regozijo, de alegria, um tempo que você vai, aleluia, dizer: meu Deus, quão bom e quão suave, como é maravilhoso ser dirigido pelo teu Espírito, como é bom, aleluia, glórias a ti. E nesse momento eu oro, meu Pai, por essa pessoa, meu Deus, para que ela venha entregar sua vida ao Senhor Jesus e para que o teu Espírito venha tomar essa pessoa da planta dos pés dela até o alto da cabeça, Senhor, e que todos os dias o Senhor possa trabalhar em todas as áreas de debilidade, de fraqueza, aleluia, das nossas vidas, porque todos os dias nós precisamos mais de ti, mais do Senhor na nossa vida. Assim eu lhe peço, no nome de Yeshua, no nome de Jesus, que assim seja. E aquele que crê, diga amém, diga glória a Deus, diga eu recebo em nome de Jesus, amém? Aleluia, glórias a Deus. Shalom, Janúzia, um beijo, Leninha, aleluia, glórias a Deus. Shalom, graça e paz, aleluia. Amanhã a gente volta com uma outra palavra, amém? Aleluia. Coloca aí nos comentários se você está aceitando Jesus hoje como teu único, suficiente Salvador da tua vida, amém? Pela madrugada eu quero orar por você, amém? Glórias a Deus, eu quero orar por você, você que entregou sua vida a Jesus e quer ser direcionado pelo Espírito Santo, amém? Shalom, graça e paz. Um beijo no teu coração. Aleluia.